terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver o último tipo de gênero textual do nosso livro do primeiro bimestre, ok? Nós vamos estar fechando o conteúdo hoje do primeiro bimestre e vamos estar fechando ele com o gênero textual, o artigo científico. Antes de estar falando sobre o artigo científico, a tia Amanda estava lembrando que nas nossas aulas eu colocava no quadro a nossa rotina. E na nossa rotina tinha o relaxamento, que era uma parte da aula que a gente separava para relaxar, se acalmar antes de nós começarmos a nossa aula. Eu lembrei disso e achei super importante estar falando sobre isso com vocês, para vocês tentarem fazer o relaxamento em casa, porque em tempos de quarentena, de isolamento social, eu sei que deve estar sendo muito difícil para vocês não poderem estar indo pra rua, não poderem estar tendo contato com outras crianças, né, brincando na praça, de correr, enfim. Eu acho que seria interessante vocês tentarem fazer esse relaxamento em casa, respirando fundo, soltando, esticando os braços para cima e para baixo, igual nós fazemos em aula, nos alongando e no final cantando uma música pra gente poder relaxar, tá? Tentem fazer em casa, porque eu acho que vale a pena, tá bom? Agora vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, como eu já falei, nós vamos falar sobre um gênero textual. O nome dele é artigo científico. No nosso livro, ele tá lá no finalzinho e é a última matéria que nós vamos ter. Mas antes da gente falar propriamente do artigo científico, eu quero falar da importância dos gêneros textuais. Nesse livro, nesse módulo do primeiro bimestre, nós vimos 3 gêneros textuais. O diário pessoal, a fábula e vamos ver o artigo científico agora. É importante, terceiro ano, nós sempre lembrarmos das características desses gêneros textuais. Por quê? Porque as características desses gêneros textuais, elas nos fazem olhar para o texto e ver já de cara o que ele é, né? Então no diário pessoal nós vamos ter como característica o texto em primeira pessoa, que é a pessoa mesmo que escreve. Geralmente vai começar com querido diário, vai contar fatos do dia a dia, do cotidiano. Na fábula nós vamos ver sempre animais, e esses animais eles ganham vida, eles têm sentimentos. Tem também a moral da história, que é uma marca registrada da fábula. E hoje nós vamos ver um texto de artigo científico. Esse texto de artigo científico, a principal característica dele é expor informações científicas. Tia Amanda, o que são informações científicas? Informações científicas são informações de pessoas que estudaram aquele assunto e que vão estar abordando esse assunto de uma forma a explicar por que tal situação acontece. No nosso livro, o artigo científico que veio mostrando pra gente foi o artigo científico com o tema A Juba do Leão. Então, nesse texto, alguém, um cientista, um estudioso, vai estar falando sobre a juba do leão. Ele não vai estar falando igual a tia Amanda falaria. Ah, a juba do leão é muito bonita. Não, ele vai estar mostrando o porquê do leão ter a juba. O que aquela juba ajuda o leão? O que ela faz? Por que o leão tem aquela juba? Né? Ele vai estar embasando os estudos dele nesse texto. Não é achismo, não é porque, eu acho. Não, ele estudou para aquilo e aí ele vai estar expondo o estudo dele naquele texto. Geralmente, o artigo científico, ele é digitado, né? A pessoa não escreve manualmente. E nessa digitação, a gente percebe que a formatação do parágrafo é diferente. Não tem aquele espacinho de dedo que geralmente nós colocamos no nosso caderno. Os parágrafos, eles são marcados por como se pulasse uma linha, né? Porque o texto é digitado e aí a forma deles marcarem o parágrafo é diferente. Tem até uma questão no livro de vocês perguntando como vocês conseguiram identificar os parágrafos. E aí eu já estou dando uma cola, né, para vocês. O parágrafo ele não é marcado com o nosso dedinho, mas ele é marcado pelo espaço que deixa entre um parágrafo e outro, ok?
Então é isso, terceiro ano. Nesse capítulo, não é nem um capítulo, né? Nesse módulo do livro, nessa matéria do livro específica sobre o gênero textual, artigo científico, o livro está mostrando um artigo científico e vocês vão ter que responder as perguntas interpretando o artigo científico e percebendo as características. Eu expus as características agora para vocês, então ficou mais fácil de vocês entenderem. E aí vocês vão responder essas perguntas. Na página 66 e 67 tem uma produção de texto que o livro está pedindo para vocês fazerem. Essa produção de texto, presta atenção aqui na tia Amanda, ó, é para ser feita no caderno de língua portuguesa. Vocês vão fazer o que está pedindo no livro, na página 66 e 67, no caderno de língua portuguesa. Vão escrever o que está sendo pedido no livro. E aí, depois de vocês fazerem essa produção textual, vocês vão ler, vão revisar, vão ver se escreveram alguma coisa errada, se está com erro ortográfico, se está faltando um parágrafo, está faltando pontuação. Vocês vão revisar o texto de vocês. Depois desse texto revisado e feito, vocês vão gravar um vídeo de vocês apresentando essa produção de texto de vocês. Por que, tia Amanda? Porque é o que está pedindo no livro. Se estivéssemos em sala de aula, nós faríamos a produção de texto e apresentaríamos para a turma. Como, infelizmente, ainda não podemos estar juntos, vocês vão gravar essa apresentação e mandar para o WhatsApp da escola. E aí a tia Amanda vai estar vendo e avaliando, eu espero que de forma excelente, a produção de vocês e a apresentação de vocês. Tá bom, terceiro ano? Eu espero que vocês tenham entendido mais sobre esse tipo de gênero textual. Façam as atividades propostas no livro e um beijo!